Então vamos lá. Existe um monte de gente falando sobre a geração Z na internet, que eles não consomem álcool, isso e aquilo, blá blá blá. Eu vou tentar fazer um panorama da geração Z aqui e como que isso vai mudar o mercado. Como você pode ganhar dinheiro com eles, porque na verdade o consumo deles existe mais do que todas as gerações anteriores, né? São muito consumistas. Então vai ser maravilhoso. Mas primeiro eu queria começar com essa imagem aqui que é muito boa, que é a imagem de ter 30 anos nos anos 80 e ter 30 anos em 2025, é o millennial, né? Não é a geração Z, mas é muito absurdo que as pessoas pareciam bem mais velhas no passado do que elas parecem hoje. Claro que isso tem a ver com a roupa também, né? A gente se veste como adolescente, mas tem muito a ver, obviamente, com o cigarro daquela época. As pessoas fumavam pra caramba, tomavam muito sol, chumbo na gasolina e outras coisas ali que a gente foi mudando, né? Ao longo dos anos aí. Mas eu acho impressionante ver a diferença. Parece que a pessoa tem 60 anos, né? Quando ela tem 30 anos na geração anterior. O que a gente tem aqui, né, da geração Z e por que ela vai impactar, talvez, o mercado de maneira frontal? E as empresas que hoje dominam o mundo não vão dominar mais na próxima geração. Isso é nítido e claro já. A gente tem um paradoxo na geração Z aqui. As pessoas que nasceram entre 1997 a 2012, lá nos Estados Unidos, são consideradas geração Z. Isso vai mudar dependendo de cada país. E eles estão mudando muito a regra de como funciona o mundo. Eles bebem muito menos álcool, né? Principalmente cerveja, não tomam. Vão mais à academia. Não frequentam baladas, vão mais a cafeterias ali do que a baladas especificamente. Tem muito menos interação presencial, então todas as empresas que se baseavam em interações presenciais estão diminuindo, né? E o consumo de substâncias ali que saiu de copo, né, pra gummy. Agora eles preferem comer jujuba de tudo quanto é coisa, inclusive de tadalafila. Eu vou fazer um pequeno estudozinho aqui que vai mapear para vocês um pouco desse consumo, para vocês entenderem o tamanho do mercado e a mudança que a gente tem projetada. Existem 60 milhões de jovens geração Z nos Estados Unidos, né? É o maior grupo demográfico até 2026, hein? Então a geração Z é gigante. Eles têm um poder de compra de 150 bilhões de dólares, isso porque são bem jovens, só nos Estados Unidos isso aqui falando. Por que não colocou dados do Brasil, Raul? Tem pouquíssimo, tá? E a gente tem uma mudança projetada aí de herança, em que eles vão receber aí 80 trilhões de dólares nas próximas décadas, né? Impressionante, vão herdar uma bela de uma grana aí. Sobre a morte da balada, que todo mundo tem que falar, né? O consumo de álcool nos Estados Unidos, ele caiu para menos de 54% da população adulta, né? É o menor número da história, desde os anos 90, segundo a Gallup aí, né? A indústria da vida noturna tem uma contração severa também. 12% dos nightclubs nos Estados Unidos fecharam nos últimos 2 anos sem nenhum tipo de reposição, não é que eles abriram contra o nome. No Reino Unido, menos de 1 em 5 jovens de 18 a 29 anos planejou sair na virada do ano de 2025, ou seja, nem no ano novo, né? Quando você vai olhar, menos de 1. Olha que loucura, menos de 1 em 5. Eles ficaram em casa no ano novo. Acho que isso é um reflexo principal da mudança geracional. Antes da gente continuar, quem é Sardinha Raiz já deixou aquele like na confiança. Se você não é Sardinha Raiz ainda, segura sua mãozinha, considere se inscrever aqui no canal, se o vídeo te agregar, te trouxer algum conhecimento que você ainda não tinha. E aí, por que eles pararam de sair? Aqui na pesquisa, tinha algumas respostas muito específicas, né? O principal motivo aqui foi que 71% deles preferem ficar em casa, muito específico. 68% acham o custo muito alto. 61% simplesmente saem menos, sem nenhuma justificativa específica. 45% respondeu que tem medo de câmeras. E 54% respondeu que bebe menos, não tem muito interesse em álcool, e se vai sair pra ficar em pé sem beber é meio difícil, né? Você meio que cansa. Qual foi o impacto financeiro direto? Teve uma queda de 40% nas vendas VIPs ali, pré-pandemia, né? Então nunca mais voltou. Os clubes fechados, aí 12%. 1,7 bilhões de libras lá no Reino Unido de perda fiscal relacionada ao álcool, né? Então a gente consegue perceber que estão bebendo menos e por isso, como essas empresas pagavam muito imposto, tá caindo. E não é que eles pararam de gastar, tá? Eles pegaram esse dinheiro e começaram a gastar em shows, em outras coisas que têm atrações mais específicas. Então, em vez de beber, né, em bar e etc., eles querem um line-up. Então, eles estão indo muito mais preocupados com música. É mais comum que os festivais estejam mais lotados do que essas vendas de camarote, coisa assim, em balada, né? O consumo de drinks não alcoólicos cresceu 33% em 2026. Isso no mundo todo, né? Os tais mocktails aí, em vez dos cocktails. Então, os bares que não têm bebida não alcoólica estão bombando muito menos, porque a galera começou a tomar mais bebida não alcoólica pelo sabor mesmo. Então, as cafeterias vieram nessa onda também. O terceiro maior espaço frequentado pela Gen Z, depois de casa e trabalho, é as cafeterias, necessariamente. Então, enquanto as baladas fecham, as cafeterias abrem a rodo, né? As cafeterias se reinventaram aqui como hubs de comunidade, coworking pra galera ir trabalhar, e até identidade, até pessoas malhando
chegando dentro das cafeterias também. O mercado de café nos Estados Unidos agora, né, o mercado de cafeterias vale 343 bilhões de dólares, né? E aqui a gente tem os dados sobre quando que a geração Z começa a beber café. É muito mais cedo. Eles começaram a beber café com 15 anos de idade, tem um crescimento de 150% de conversas sobre café na internet. 150% contra ano aí, quando a gente vai comparar, né? E aí a gente tem um monte de tipos de café também. A gente tem alguns dados aqui sobre o café, né? A maioria deles preferem café até gelado, 68% bebem café gelado. O tal do cold brew cresceu também mais de 50%. E o mushroom coffee, né? Que é aquele café com coisas para melhorar ali, o café cresceu 4,2 vezes nas menções aí, comparado 2025 com 2024. O café funcional, que é esse do mushroom coffee, essas coisas com adaptogênios, colágeno, essas coisas todas, é um novo suplemento. Também tem o Profi, que é café com proteína, né? Que gerou mais de 20 milhões de posts no TikTok em 2025. Então a cafeteria, ela tem vendido hoje muito mais do que café, tem vendido ritual e tal. A galera tem tomado bastante café. Quando a gente vai para as academias também, elas nunca estiveram tão em alta. Para vocês terem uma ideia, quem frequenta a academia por geração, olha que doideira. A geração Z, 73% da geração Z frequenta a academia. Contra os millennials, que é a minha geração aí, 72% frequenta as academias lá nos Estados Unidos. A geração X, somente 54%. Os boomers, somente 42%, né? E isso, quando a gente vai olhar pela idade, é um fenômeno que realmente é de agora, não é um fenômeno que a pessoa foi envelhecendo e deixou de frequentar a academia, não. É que nunca frequentou mesmo. 47% das novas matrículas vieram da geração Z em 2025, 7,2 milhões de novos membros em academias lá, 81% dos Gen Z participa em treinos de grupo. Então é um lugar que a galera vai para fazer amigos agora, se não estão indo mais para balada, né? A academia substitui completamente a balada como espaço social. 35% participam dessas aulas de mobilidade e alongamento e 60% compram suplementos via redes sociais, né? É uma doideira. Eles gastam em média de 33 a 55 dólares por mês com esse tipo de produto. Se a geração Z bebe menos álcool, algumas pessoas podem acreditar que eles são mais saudáveis, mas não necessariamente. Eles são também a maior geração em mercado de edibles e THC, tá? Bebidas à base de THC aqui e prescrições off-label também, né? Prescrições para outros usos de Adderall e Xanax e substâncias funcionais, de droga também, né? Então, os millennials ainda são os maiores fumadores de maconha do mundo, 36%, geração X, 34%, mas a geração Z experimentou bem mais cedo e já tá chegando, 33% aí, né? Contra os boomers, que era só 22%. Então é um mercado de edibles, THC, gummies, etc., que são produtos permitidos a partir de maconha, que é o que a gente tem como observar, drinks, etc. Um mercado de 8 bilhões de dólares aí nos Estados Unidos, 27% compram droga mesmo de dealers mesmo, né? Vendedores informais, e 38% acham forte demais a maconha atual, porque depois dos processos químicos aí que foi legalizado. Um terço da Gen Z diz que usa maconha porque tá entediado. Não tem nada pra fazer, fumar uma maconha. É a geração mais solitária de toda a história também, 73% deles se sentem sozinhos, o que mostra o crescimento, né, de plataformas para fazer amigos, como o Reddit e o Tinder, né? Então, 73% se sentem só, 67% alegam que estão sem conexões e 69% alegam que a tecnologia piora a vida deles. Estão cada vez menos postando em redes sociais também, são muito mais consumidores do que postadores, criadores de conteúdo, né? Então 73% se sentem sozinhos, pelo menos uma vez por semana. A empresa que resolver esse problema vai ganhar muito dinheiro. 52% acham que as redes sociais deixam elas mais sós ainda. 57% diz que a solidão afeta a vida deles. Então realmente tem um mercado impressionante. Então o que a gente tem aqui de impactos que a geração Z vai criar no mercado? Fitness e wellness é o mercado que mais vai crescer, obviamente. Quem investir nesses setores vai ganhar dinheiro. Café, specialty e functional, né, vai crescer também. Cannabis e edibles também vai crescer bastante. Bebidas não alcoólicas é o setor que mais cresce, não à toa, as pessoas já estão investindo na Coca-Cola, que sempre se adaptou rápido a esse tipo de coisa, né? E a Ambev também tem lançado bebidas não alcoólicas e todo mundo tem. Eventos experienciais vão crescer, festivais curados, festival de música ao vivo e tal. Saúde mental, digital aqui, apps de terapia, plataforma de comunidade, anti-solidão, Reddit, essas coisas todas têm crescido. Setores em contração, nightclubs e casas noturnas, cervejaria tradicionais e vinícolas, moda fast fashion de sair, né? Se ninguém sai, ninguém compra roupa de balada. Isso aqui tem diminuído a venda de roupas, né? E a venda de tabaco tradicional, né? Migração para vapes aí. O cigarro tem perdido o share geracional. As pessoas estão começando a fumar mais pod. 42% vão começar a investir em 2026 agora, né? A geração Z tem os adultos prontos para investir e eles fizeram o primeiro investimento aos 20 anos de idade
diferente dos 31 anos dos boomers. Então é a geração que tem a maior projeção de ganho de patrimônio. 67% deles já têm ações de empresas com IA. É loucura. É uma geração que mais tem investimentos em IA. Começou a investir 11 anos antes dos boomers, o pessoal falando que são irresponsáveis, né? E 86% já aprenderam sobre investimentos antes de entrar no mercado de trabalho. Então a gente tem a geração com o maior número de poupança da história da humanidade, contrariando todas as expectativas. Então todo mundo que diz que eles iam acabar com o mercado, etc. Bom, aparentemente não. O mercado de ações vai ser maior do que nunca, né? Isso explica porque que nos Estados Unidos as empresas já estão extremamente infladas ali, principalmente aquelas que os alcançam. São essas empresas mais de tecnologia e etc. Então dá para investir tranquilamente, não vai morrer o mercado. Vê um monte de vídeo terrorista falando que tudo ia acabar. Na prática, o que a gente percebe é que a geração talvez mais mista entre as duas coisas, do mesmo jeito que eles são meio irresponsáveis para algumas coisas, parecem ser idosos para outras, né? Investidores e evitando álcool, ao mesmo tempo que fumam maconha para passar o tempo. Uma geração muito específica, mas que vai gerar um bom crescimento aí para o mercado. Sinceramente, né, não vou mudar em nada a minha estratégia de investimento. Acho que a gente continua tendo excelentes empresas aqui que alcançam todos os públicos. Não vejo um cenário em que as empresas estruturais de consumo ou as de utilidade, energia elétrica e água, vai mudar alguma coisa. Eles ainda precisam tomar banho, né? Pode até tomar menos, mas ainda vão precisar tomar banho. Adolescente é meio fedido. Mas é uma coisa deles. Não imagino que os cuidados pessoais, desodorante, etc., isso vai diminuir. Então, se você investe de maneira estratégica, você já estava preparado para tudo isso. Agora, você investe chutando ações, escolhendo uma coisa ou outra, você sempre está exposto a esse tipo de risco, né? Até por conta das petroleiras, etc., são empresas que vão mudar o consumo. As sociedades estão mudando, as pessoas se preocupam com coisas diferentes a cada nova geração. E se você pensar bem, talvez você tenha ficado um pouco geração Z também. Talvez você está de saco cheio da tecnologia e querer ir para cafeteria. É isso. Então, se você quiser aprender a tomar boas decisões financeiras sem terrorismo, sem ficar acreditando em teoria da conspiração, que, porra, foram 5 vídeos que eu vi disso aqui, que, meu Deus, que chorume. Você pode entrar aí em alvp.com.br, clicar no botão Faça sua análise de perfil. Você tem que ter aí um ganho de mais de R$4.500 por mês, senão não vale a pena. Preenche aí, que eu vou te ensinar a investir no Brasil e no mundo inteiro. Lembrando que, se você não aprender a investir, a gente devolve 100% do seu dinheiro. E se você é da geração Z, lembre-se que na UVP você pode encontrar os seus amigos aqui, né? Porque a gente tem uma belíssima comunidade e vários encontros anuais aí com os nossos membros. Então, entrando na UVP, você também passa a fazer parte de uma comunidade de pessoas que pensam como você. Não, a gente é mais do álcool do que do café, é verdade, tem muito millennial na UVP, mas a geração Z já é a segunda com o maior número de alunos na nossa escola, o que é impressionante pra mim, né? Vocês se identificam aí bastante com o canal aí. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. Pode se inscrever no canal agora se você quiser e vou dar uma olhada se tem algum comentário bacana pra eu tirar as dúvidas de vocês aí. Renan Miranda falou uma coisa que não ficou clara pra mim. Você gastava 90% do seu tempo trabalhando com o quê? Eu gastava 90% do meu tempo trabalhando como executivo. Eu ainda trabalhava em outras empresas, tá? Eu não tinha fundado a minha empresa ainda. Na verdade, eu já tinha uma empresa desde que eu tenho 20 anos, mas ela não era a minha principal fonte de renda. Ela gerava menos de 30% ali da minha fonte de renda, mas eu tive ela e tenho até hoje algumas outras empresas fora a UVP. O BTG Pactual comprou o Digimais. Será que o CDB passa a ser confiável? Com toda certeza. Quem comprou antes se deu bem, né? Porque agora é ele que vai ter que custodiar aí. Rapaz, seu cabelo tá bonitão, hein? Quanto tempo deixando crescer? Eu acho que tinha sido somente um mês. Meu cabelo cresce muito rápido, aí agora eu cortei, mas ele tava há um mês crescendo ali. O Ryuzak Pragmático falou, juntei 100 mil. Como fazer para evitar comprar um carrinho usado à vista, visto a praticidade que gera na vida? Ou poderia ser como um investimento extra. Um carro de 100 mil vai ser um carro novo aí, né? Você tem que entender o que isso melhora na sua vida de fato. Se for uma coisa que você tá indo pro trabalho de ônibus, beleza, pode fazer sentido e pode até fazer um sentido econômico. Agora, se for uma coisa simplesmente para você sair de casa, cara, é ruim sair de carro. Porque no geral você não vai poder beber, não vai poder fazer outras coisas. Então essa praticidade aí, sei lá, hein? Raul, mas aí você não tem ali como é que você vai levar uma moça pra algum lugar e sei lá o quê? Ah, vai de Uber mesmo, não tem grilo não. Ah, Raul, mas você fala isso porque você é rico, mas eu tenho que ir de Uber também. A diferença é que o meu é só meu, mas é meu Uber. Se eu fosse pra algum lugar, o Edilson tem que me levar. E aí ele fica sabendo. É ruim, é desgastante, mas é a vida. Beijo pra vocês.